mensagem, que Deus continue abençoando mais e mais o Senhor. Professor Ivan, aquele abraço. Até hoje eu sei que 9 vezes 9 é 81, porque aprendi na matemática com o senhor, lá no Hollenberg Leite, viu, professor? Um abraço, querido professor Ivan. É isso aí, pastor Magdaio Torres. E agora, a oração no programa Palavra da Resposta. Com ela, a querida, a amada, a super jovem pastora Magdaio Torres, no programa Palavra da Resposta. Porque Deus é fiel, Ivan. Pai amado, eterno Deus, eu te agradeço por mais um dia estar aqui nesse programa, nesta rádio. E eu sei que grandes coisas o Senhor está a operar, o teu sombra cobre faz, a tua presença na vida daqueles que te buscam, que creem, que confiam em teu agir, Pai, em tua verdade, em tua justiça. É grande escanto desbirraste. É verdade, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. E tu que és a perfeição, como nos aperfeiçoa dia após dia, estar a concretizar a tua verdade, a tua palavra em nossas vidas. Senhor amado, te entrego a palavra de hoje em tuas mãos, que o Senhor venha fazer assim, se cumprir toda a tua vontade, toda a tua verdade, tudo que o Senhor determinou, porque tu és perfeito. Senhor, eu te entrego a vida de cada um dos nossos ouvintes, em especial aqueles que estão com seus nomes no caderno de oração. Continue a fazer assim prevalecer tudo que o Senhor determinou na vida de cada um deles, porque tudo que tu fazes é maravilhoso. Senhor, vai os conduzindo, não aquilo que querem de ti, mas aquilo que o Senhor determinou na vida de cada um, pois fiel é aquele que nos fez a promessa. Eu te entrego a vida do Ivan Tavares, da Silvana Ramiro, a minha vida, a vida dos nossos familiares. Eu sei que o Senhor está a fazer sempre o melhor e que os seus planos jamais poderão ser frustrados. Portanto, dentro de todos os teus ensinamentos, eu te agradeço e já estou aqui, Senhor, te pedindo que o Senhor faça assim o teu milagre acontecer sobre as nossas vidas e a vida dos nossos. Fiel é aquele que nos fez a promessa. Um Deus de poder, um Deus glorioso, o Deus que tudo pode e tudo vê, que nada passa desapercebido diante dos teus olhos. A ti eu clamo, exalto, exulto e engrandeço, porque tu és aquele, ó Deus de poder e glória, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, da casa de Jessé. Tu escolhes sempre o menor dos menores para confundir e para fazer assim se cumprir toda a tua vontade, toda a tua justiça, toda a tua verdade na vida daqueles que o Senhor olha para o coração e sabe que podes contar. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso que estou alegre. Ó, onde que before, when the cantor abrastia. Senhor amado, vai liberando, Senhor, vitórias no âmbito de cada Sandahai. Senhor amado, na vida de todos aqueles que estão com problemas financeiros, de todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão com problemas em sua saúde, em todos aqueles que, Pai eterno, precisam de um teto para morar. Senhor, vai liberando suas bênçãos na vida de todos aqueles que estão com causa na justiça, o povo Sandafai, para assim o Senhor liberar a vitória. Vai também, Senhor, vai liberando e vai trabalhando na vida daqueles que estão fracos espiritualmente falando, e assim faça-se cumprir toda a tua verdade na vida de cada um de nós, porque tu és fiel. Te agradeço por todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, pastora Magdaio Torres, então depois da oração tem aqui, meu nome é Nádia, gostaria de pedir oração, sou de Itabaiana, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nádia lá de Itabaiana, pastora Magdaio, um grande abraço para ela, né? Nádia, um abraço, que Deus continue te abençoando mais e mais.
digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus, abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo.
Pra quem tudo é possível, creio em Deus. Ele pode todas as coisas. Creio em Deus, que fez o céu, a terra e mar, todo poderoso, mas é fiel pra se mover. Você pode erguer a sua mão no meio desta multidão e dizer: o Senhor me vê, Ele se importa Programa Palavra da Resposta, Igreja Congregacional Vida com Cristo, fica ali na Avenida Maranhão 420, no bairro 18 do Forte. E agora, pastora Magdail, vamos festejar os aniversariantes? Vamos lá, Ivan. Isso aí, parabéns aos aniversariantes do dia de hoje, pastor Magdail Torres, Maria Lourdes Santana, no Fernando Collor. Um abraço, parabéns, que Deus continue te abençoando. José Santana, no bairro Industrial. Parabéns por mais uma primavera, Deus abençoe. Meu amigo jornalista Jurandir Cavalcante. Opa, parabéns, que Deus abençoe. José Roberto, no Parque dos Faróis. Parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida. Um abraço. Jailton Cruz de Assis, no povoado Aguada, Carmópolis. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente. Outro grande amigo, radialista e jornalista Flávio Lima, aniversariante também de hoje. Um abraço, parabéns por mais uma primavera. E os aniversariantes de amanhã, pastora Magdail Torres, a Rita Stephanie, no bairro Industrial. Parabéns, que Deus abençoe mais e mais. A cantora Antônia Amorosa. Opa, que Deus continue abençoando mais e mais. Parabéns. Parabéns também para José da Conceição Natália Velha e o Antônio Lira Santos em Maruí. Muitos anos de vida, que Deus continue abençoando mais e mais. Eu acho que faltou alguma pessoa pra gente parabenizar hoje, não, pastor Magdail? Tá passando um nome aí mesmo. Então hoje, parabéns especialmente. Silvânia Ramiro já estava aqui olhando pra mim com a cara feia, pensando que eu estava esquecido da Tati Cristine, aniversariante de hoje. Já comemos aqui bolo, comemos pizza, viu? Vocês estão em casa aí, viu? Estão aí babando aí, só sentindo gosto aí. É uma delícia, viu? Silvânia, querida, obrigado de coração. Tati Cristine, obrigado, viu? Você, Silvânia, foi Silvânia que fez isso aí? Delícia, essa torta salgada tá uma maravilha, hein? Parabéns, Tati Cristine, pelo seu aniversário. Receba um beijão da Thaís Eloá e também do Tito Daniel, tá certo? Olha, quando chegar em casa, com certeza, o Tito Daniel e a Thaís Eloá vão dizer: oxente, mãe, teve festa e a gente não participou, não, foi? Thaís, não teve festa, teve apenas bolo e assim uns salgadinhos de primeira qualidade, só pra gente aqui, e aquela pizza legal, tá certo? Mas eu, a Maiara, a Tati Cristina, a pastora Magdail e a Silvânia Ramiro já saboreamos aqui aquela delícia, tá bom? Rapaz, realmente eu tô de água na boca. Você tá falando de uma forma que parece que a gente comeu mesmo. Ela só vai ficar com o gostinho em casa, pastora Magdail Torres. Um abraço especial também, pastora, para os nossos ouvintes. Tânia, lá de Capela, e o Brodinho, né? Isso, um abraço, Tânia e o Brodinho, que Deus continue abençoando mais e mais. Nosso querido amigo Márcio Prata também não perde um só programa. Isso, maravilha, Márcio Prata, que Deus abençoe grandemente, um abraço. Isso aí, um abraço e parabéns a todos vocês aniversariantes. Parabéns a você. Os dois Santana aqui são irmãos de seu Zelino, do bairro Industrial. Pastor Magdail recebendo um abraço também da Dona Terezinha. Isso, que Deus abençoe grandemente. Um abraço. Um abraço desse casal maravilhoso aí do bairro Industrial, Zelino e Dona Terezinha. Fala comigo, fala, Senhor.
E agora, para falar conosco, pastora Magdail Torres, ela, a querida professora Célia Calumbi. Cumprimente, por favor, pastora Magdail Torres. A graça e a paz do Senhor. Boa noite, professora Célia Calumbi. Boa noite, a graça e a paz. Antes de tudo, eu quero parabenizar a Tati Cristine, Cristine Internacional. Da nossa querida Silvânia Ramiro. Desejo a ela toda a felicidade do mundo, que as bênçãos de Deus caiam sobre ela e que ela seja muito feliz e seus caminhos sejam iluminados hoje e sempre. Amém, amém. Ela está dizendo muito obrigada. Tá bom. Então, o versículo. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Amém, a graça e a paz. Amém, a graça e a paz. Vai, Ivan, pode falar. A graça e a paz, querida professora. A graça e a paz, querido. Um abração aí para esse trio maravilhoso. Com certeza. Obrigado, Ivan Tavares e Silvânia Ramiro. Obrigado, tá obrigada. Querida amiga Célia Calumbi, Valadão Baço. Opa! Um abraço. Um abraço, que Deus abençoe. Até a Silvana vibrou agora, viu? Pastor Magdail, as mensagens não param de chegar aqui no 9930-7651. Deixa eu ver se tem aqui alguma nova no nosso blog. Hoje, dia 26, não. Você pode mandar uma mensagem no nosso blog, que você já sabe, mas antes deixa eu informar aqui que o jogo está em andamento, segundo tempo, 31 minutos. Arsenal Sarandi da Argentina 2, Atlético Mineiro 5, viu? Desses 5 gols, foram 3 gols do garoto Bernard, do Atlético Mineiro. Bernard fez 3, Diego Tardelli e Jô. Atlético Mineiro 5, Arsenal Sarandi da Argentina 2. E o nosso blog, pastora Magdail Torres, é o www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. Antes de ler aqui a mensagem do nosso amigo Edson de Itabaiana, nós temos um circuito, pastor Magdail Torres. A alegria dela, a querida Dona Menininha. Opa, graça e a paz do Senhor. Boa noite, Dona Menininha. Boa noite, minha linda. Que bom estar falando com a senhora. Igualzinho, tudo bom? Tudo bom, minha querida? Tudo jóia, eu falando com você. Aí tá melhor. Que E minha beleza. pastora. Oh, que bom falar com a senhora. Como é que a senhora está? Está ótima. Dá pra perceber. Eu ainda estou com um problemazinho ainda no telefone. Sim. Mas eu vou resolver. Certo, certo, Silvânia já sabe. certo. Aí eu liguei para dar os parabéns a ela. Tudo de bom. Ela já recebeu. Certo. Viu? E você é de meu coração, viu? E a senhora também, viu? No dia que eu não ligo... Mas tá ligada. ligada. Eu sei disso. Que Deus continue abençoando a senhora mais e mais e toda a família. Minha mãe tá bem, graças a Deus. Ah, e Silvânia tá de parabéns. Né? É, É, a filha isso. dela, Tati Cristine, a filha, viu? E é, né? É. Pronto, Mas ela tá de parabéns tá também, que tá bom. festejando, né? É. Isso. Viu, minha pastora? Tá bom, minha ovelha. Faz uma oração forte. Certo. Eu vou cobrir uma sexta-feira. Certo. Viu? Fio. Um Certo. cheiro. Outro, que Deus Você abençoe. é meu minha rosa. Tá bom, muito obrigado pelo carinho. Tchau, Vanzinho. Tchau, minha querida. Um cheiro, Fique seu com Deus. coração. Amém. Tchau, tchau. 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 João 15,16, pastora Magdail. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Edson lá de Itabaiana, pastora Magdail. Opa, muito obrigado, Edson, pela sua mensagem. Que Deus continue te abençoando. Eu quero mandar um abraço aí para o Júnior, a Joelma, a Lara, aí do Siqueira Campos, e a Djane e o sobrinho Miguel Levi, aí em Estância. Que Deus continue abençoando a toda a família. Um abraço. Um abraço para Dione e também o Dione aí em São Cristóvão, e para a mamãe da Dione, que é dona Ione. Um abraço para toda a família, viu?
Deus abençoe. E nos ouvindo, como sempre, pastora Magdaio Torres, lá em... Onde é agora? Lauro de Freitas, da Bahia, a Maria José, pastora Magdaio. Dona Maria José, que Deus abençoe mais e mais a senhora, viu? Um abraço. Apareceu, viu? Nunca mais, mas eu sempre ouvi, todos os dias ouvi, pastora Magdaio Torres. Silvana já está puxando minha orelha aqui para falar nesses nomes aqui, das pessoas que ela me deu. Nessa não, a lista é essa aqui. Pastor Magdaio, Lourdes e Pureza no Augusto Franco. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço. Alô, Dona Vilma Carvalho. Isso, Dona Vilma Carvalho. Que Jesus continue abençoando a senhora mais e mais. Encontrei com sua filha hoje lá no IF, viu, Vilma? Mandei-lhe um abraço, tá bom? É isso aí, a filha da Vilma, que mora lá no Eduardo Gomes, pastora Magdaio Torres. Que Deus abençoe. Um abraço para Maria Cardoso, lá no Augusto Franco. Dona Maria Cardoso, que Jesus continue abençoando mais e mais. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Um abraço também para a professora Valdira e família lá no Mar Azul. Professora Valdira, que Deus abençoe a senhora grandemente e toda a sua família. Muito obrigada aí pela sintonia. Dona Socorro e família lá em São Cristóvão. Dona Socorro, sempre com certeza. Vestida impecavelmente. Bem linda, né, Dona Socorro? Eu sei que a senhora está aí nos ouvindo. Um abraço aí para a senhora. Que Deus abençoe. Dona Terezinha no Bugio. Dona Terezinha no Bugio, Deus abençoe, um abraço. Seu Zé Vaqueiro, Jesus continue abençoando. Muito obrigada pelo carinho. A Mauri e toda a sua família, que Deus continue abençoando mais e mais. Um abraço. Pastora Magdaio, mais uma vez ela mandou outra mensagem aqui, ó. Olha, pastora, eu sou a Nádia. Peço que... não fale no ar o meu... tudo bem, Nádia, um abraço para você, tá bom? E a pastora vai orar por você, ela que mora lá em Itabaiana. Ela pede que sempre ore por ela, viu, querida Silvana Ramiro? Anota aí, Nádia, que é ouvinte nova lá de Itabaiana. Um abraço em Itabaiana, Rádio Jornal. Anotou, a pastora. A Silvana acabou de anotar. Tremenda lá em Itabaiana, graças a Deus. Isso. Aliás, em todos os cantos e recantos desse estado. Propiar, né? E assim vai, né? Um abraço a todos vocês que nos escutam nesta noite. Um abraço também para Dona Cleusa, a alegria Dona total. Cleusa, que Jesus abençoe a senhora grandemente, viu? Um abraço. Estou com saudade de ouvir a voz da senhora, viu? É verdade. Alô, Dona Cleusa, aquele abraço. E aquele abraço. Eu quero mandar um abraço também para a mamãe da Silvana Ramiro, que é Dona Vilma Nunes. Que Deus abençoe grandemente. Alô, Dona Vilma Nunes, aquele abraço, hein? Um abraço especial também para seu Ramiro e Dona Maria José na paz. Isso, que Deus abençoe grandemente. Seu Ramiro, aquele abraço fraquinho assim, aqui, dói tudo, viu? Um abraço, só ele sabe dar, né? Só ele sabe, o seu Ramiro não é brincadeira não. É demais. Mas agora é hora da Palavra de Deus. Nosso pastor Magdaio, chegou mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Quem foi que mandou? A Vânia Teles, pastor Magdaio. Não perde o seu programa também lá no povoado Boqueirão, em Areia Branca. Opa, que Deus abençoe grandemente, viu? A você, a toda a sua família. Um abraço. Feliz de quem descobre o rosto de Deus, na beleza da flor, no sorriso da criança, na palavra do amigo, na dor que incomoda, em tudo que a vida oferece. Boa noite, Ivan. Boa noite, pastora Magdaio Torres. Um abraço, Silvana Ramiro. Ela também parabeniza a Tati Cristine pelo seu aniversário. E abraço também a Maiara, que está aqui presente, deliciando da bela pizza. Ao molho de azeitona. Uma delícia. A Maiara tá babando aqui, né? Tá de água na boca. E agora, a palavra de Deus com ela. No momento mais esperado do programa Palavra da Resposta, a pastora Magdaio Torres, a palavra de Deus com ela, a querida, a amada e jovem pastora Magdaio Torres, no programa Palavra da Resposta, porque Deus é fiel, Ivan. Jesus é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso. Você aí que está nos ouvindo, preste bem atenção a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, porque eu sei que Ele falará mais uma vez grandemente. Não aquilo que nós queremos ouvir da parte do Senhor, mas o que necessitamos e que somente Ele pode. Somente Ele. Somente Ele pode. Somente Ele pode nos mostrar aquilo que não estamos a contemplar.
Somente Ele tem o poder de nos direcionar, de nos dar uma nova visão. Somente Ele pode fazer todas as coisas acontecerem, mesmo quando aos nossos olhos tudo se fecha e contemplamos só trevas e nos sentimos sem saída. Deus está a providenciar coisas grandes e maravilhosas que não conhecemos, mas que fiel é aquele que nos fez a promessa, e Ele está a fazer assim, é prevalecer a vontade dEle. E você aí que está a me ouvir, eu vou te dizer um negócio. Olha, quando Jesus nos escolhe, Ele não nos escolhe por um acaso. Ele nos escolhe para fazer a diferença. E a diferença não está no que eu sou, nem no que você é, mas a diferença está no Espírito que encontra-se na vida de todos aqueles que realmente servem a Deus com fidelidade. A diferença sempre é feita através desse Espírito chamado Espírito Santo de Deus, o Consolador. Este que te escolheu, este que faz as coisas assim acontecerem. Porque Deus, Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece as tuas necessidades. As tuas necessidades Deus conhece melhor do que quando souber, Pai, melhor do que qualquer um de nós. Até você e eu mesmo não temos ideia. Podemos até achar que temos o conhecimento do que queremos, do que é melhor para nós, mas o Senhor é que sabe o que é melhor. O Senhor é que sabe o que está por vir. O Senhor é aquele que te criou, me criou e nos criou, não para estarmos com semblante cabisbaixo, semblante de derrotado, mas para sim, aí sim, fazermos aquilo que Deus requer de você e de mim. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Louvai ao Senhor a cada momento. Bom e fiel é este Deus que este Deus que te fez a promessa, este Deus que te ama, este Deus que te quer o maior bem, este Deus que não te abandona, este Deus que está a falar com você assim. Jesus, Ele está aqui para te dizer grandemente que você precisa erguer a tua cabeça, olhar para o alto, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que criou, que fez, tanto faz, que criou os céus e a terra. Este Deus é o que está a falar com você. É este Deus que está sempre a fazer o melhor. Deposita a tua confiança nele. Deixa Ele te direcionar da maneira que Ele quer para a vitória te dar. Olha, não adianta se angustiar e sofrer por antecipação. Jesus está trabalhando. Jesus sempre faz o melhor. E o melhor dele não é o que eu quero, nem o que você quer. O melhor que Jesus nos reservou é aquilo que não temos conhecimento, mas é o melhor que provém do Senhor. E assim, vai caminhando. Caminhe na certeza de que o Deus que está a te falar, Ele nunca te deixou só. É o mesmo Deus que foi ali com Davi. É o mesmo Deus que operou as maravilhas através daquele jovem, o jovem Davi. Jovem Davi destemido, jovem Davi valente, jovem Davi, um jovem valoroso. É Davi aquele que estava em todo o tempo, a cada momento, a fazer assim, a verdade do Senhor prevalecer sobre a vida dele e sobre a vida de todos aqueles que o rodeavam. Davi, ele tinha um coração puro, um coração direcionado a fazer a vontade de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. E ele sempre defendeu aquilo que provia do Senhor, aquilo que era de Deus. Como
em todo o momento, Deus foi sempre fiel a Davi, e Davi não deixou de ser fiel a Deus, pois por mais que os momentos fossem de altos e baixos, Davi, ele nunca deixou que os momentos tirassem aquela dedicação, tirassem o amor e a certeza que ele tinha desse Deus que ele servia. Davi, se você pegar a história de Davi, você vai testificar do que eu estou a te falar. Davi, o momento era difícil, ele não se rendia. O momento era de glória, ele dava assim honras a este Deus e ali prosseguia com este Deus. O momento está sendo difícil, Davi, ele se erguia na força que provém do Senhor, este Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor glorioso que está falando para você foi o mesmo que escolheu a Davi e que deu ali grandes vitórias. E Davi não fazia nada para querer se aparecer. Davi, ele estava sempre a defender a causa de Deus, esse Deus que ele servia com fidelidade. Davi, mesmo sem ter experiência nem conhecimento algum, quando se deparou ali com toda aquela situação do gigante chamado Golias, ele não temeu, porque ele sabia que maior era o Deus que ele servia, porque este Deus já tinha salvado a ele do leão e do urso. E este Deus, o mesmo Deus que o salvou do leão e do urso, seria o mesmo Deus que teria todo o poder de salvá-lo das mãos do filisteu chamado Golias. Portanto, o Deus que está aqui a te falar é aquele que tem dia após dia te salvado ali dos leões e dos ursos, te salvado aqui no manto de mistério. O anticida combliar, o antecobolo sobre fosso e da labastai. Davi, ele foi ali e enfrentou Golias, e grande foi a vitória. Por quê? Porque ele não se intimidou por aquilo que ele estava a contemplar, por aquilo que ele via. Ele foi em nome do seu Deus, e em nome do rei chamado Saul. Ele foi ali e defendeu o povo de Deus, e assim Deus o respondeu, e Deus ali foi glorificado no seu nome, e o nome de Davi ficou conhecido. Por quê? Porque ele fez como este Deus ordenou. Davi estava ali, e não foi por um acaso. O momento foi marcado, não por Davi, mas por Deus, porque Deus tinha um propósito, e os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Deus tinha um propósito de fazer Davi ali conhecido. E como fazer Davi conhecido? Só enfrentando um gigantesco homem, um gigante mesmo chamado Golias, guerreiro que tinha vários, matado vários através das mãos dele. E como ele poderia perder para um jovem, além de ter pouca idade, ele era pequeno na estatura, mas quando Deus quer confundir, ele faz assim. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E aí Deus estava ali a trabalhar. Davi chegou naquele momento ao qual estava um grande alvoroço, e Deus, foi ele que marcou aquele momento da chegada de Davi naquele dia ao qual Deus tinha determinado para começar ali toda uma história na vida de Davi. Davi, este que Deus escolheu e ungiu através do seu servo, o profeta Samuel, para que ele fosse o rei substituto do rei Saul. Por quê? Porque Saul foi escolhido por Deus, mas Deus, quando arrastou da fai, mas Saul pecou diante de Deus, porque foi adorar outros deuses, e assim ele perdeu a sua coroa. E a Santa Fai, a obra do Senhor, ela não pode parar. Ela é igual a isso aqui que você está a ouvir. Quando o homem não faz aquilo que Deus quer, o sábio que é que Deus faz? Ele tira da frente, ele encosta e levanta outro. Por quê? Porque a obra do Senhor não pode parar. Deus tem um amor muito grande por cada um de nós. Ele já nos resgatou e agora está tão somente a trabalhar, mas tem muita gente que precisa ter conhecimento do amor deste Deus.
E o Senhor usa a você, a mim, a cada um de nós, aqueles que querem realmente fazer a vontade do Senhor. Portanto, cante e cante e cante. Davi estava ali e foi marcado o dia por Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e para que Davi fosse reconhecido e conhecido naquele lugar, e para que assim o propósito de Deus fosse encaminhado em tudo aquilo que Deus tinha determinado, para dar vitória não somente ao Davi, mas para o povo de Deus, em cima mais uma vez dos filisteus. Filisteus eram um povo que se levantava terrivelmente contra o povo de Deus, mas todos os levantes dos filisteus, nenhum deles perseveraram, nenhum deles prevaleceram. Por quê? Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E quando Deus está no negócio, não tem quem possa fechar a porta. Quando Deus está no negócio, não tem quem possa desfazer. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Fiel é aquele que nos fez a promessa. E aí o canto de mistério. E aí o que aconteceu? Davi foi lá, e sem experiência, e sem idade suficiente, e com toda a sua ousadia e valentia, e com toda a sua fidelidade diante de Deus, ele foi ali e venceu o gigante filisteu. Sabe por quê? Por quê? Porque diz a palavra do Senhor: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com Davi. E o Senhor era com Davi. Quando o Senhor, Ele nos escolhe, é conosco. Ainda que os nossos inimigos armem ciladas terríveis e profundas para tentar nos derrubar e até nos matar, essas ciladas, elas não vão poder nos alcançar. Porque depois de tudo isso aqui que eu falei para você, que Deus estava a operar através de Davi, levantou-se o rei Saul, quando contemplou o seu povo, a aclamar a Davi, a exaltar a Davi. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos exaltados por Deus. Ele faz as coisas acontecerem, sim, porque Ele é Deus. E aí, pastora, o que fazer em tudo isto? O que fazer? Precisas prosseguir, precisas perseverar. Até porque Deus tem um plano a desenrolar em tua vida, e você precisa estar atento. Você acha que não vai conseguir nada. Davi, quando estava ali a tomar conta daquelas ovelhas do seu pai, ele nunca que passar, ele nunca que pudesse imaginar que seria um rei, e rei escolhido para levar o povo de Deus da forma que Deus queria. Davi, o que Deus fez? Deus exaltou. Quando foi necessário, também Deus castigou a Davi, quando ele pecou. Isso que Ele faz com cada um de nós. Mas aí, o que está o Espírito Santo de Deus a nos falar é que é necessário sim prosseguir, é necessário sim ousar sem covardia e partir para cima com valentia, seja o levante que for, seja lá o tamanho do Golias. Você não pode se acoplar, você não pode se render, muito menos deixar o inimigo tocar em você, pois fiel é aquele que nos fez a promessa, e a fidelidade do Senhor é para todos sempre. Este Deus, Ele é Deus que fala e cumpre. Este Deus é Deus que contempla o teu coração e diz que não tem se agradado. Por quê? Porque você tem estado conversar com covardia, você tem se dirigido para as coisas, e por isso que elas não têm acontecido. Por quê? Porque muitas vezes você se cobra muito de você. E Deus, Ele não age assim.
o Senhor, Ele age de uma forma maravilhosa, mostrando a nós que nós nada somos e assim nos direcionando aquilo que Deus determinou para nós. O que? Deus, Ele sempre quer o melhor de você, o melhor de mim. E o que Ele nos direciona? Ele nos direciona a sempre estarmos dentro do centro da vontade do Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Deus é fiel. Davi foi fiel. E Deus honrou a Davi, assim como Davi honrou a Deus. E tudo se concretizou. E não pararam aí as batalhas, nem as armadilhas, nem os levantes. O inimigo, ele não desistiu, porque ele não desiste fácil. Mas ele estava em todo o tempo tentando, tentando tocar em Davi e tentando tirar o Davi dali daquele lugar. Lugar este que ele sabia que Deus estava a operar. E Deus opera em nossas vidas a cada dia. Não tem um dia que o Senhor não esteja a trabalhar. Deus está a trabalhar profundamente em tua vida, seja no teu lar, seja no teu trabalho, seja a hora que for, seja lá onde você estiver. Deus estará sempre no controle de tudo, te conduzindo não ao que você quer, mas aquilo que Ele quer. Lembre-se sempre que Davi, ele chegou na hora que foi marcada por Deus e não na hora que foi marcada por ele. Porque os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. E o que Deus faz é perfeito. Fiel é aquele que nos fez a promessa. Portanto, cuide, cante e adefai. Faz assim com autoridade, prevalecer sobre a tua vida a vontade de Deus. Prevalecerá você lutando, prevalecerá você crendo, e você assim alcançará dia após dia o que Deus determinou em tua vida e para o teu lar. Portanto, olha ali, Davi venceu, e olha cá, você também vencerá. Por quê? Porque o Deus de Davi e o Deus do povo, aquele povo chamado povo de Israel, povo de Judá, estava em todo o tempo a zelar por aqueles que este Deus escolheu e que não deixou e que prevaleceu aquilo que o Senhor determinou. Ele começa e termina a boa obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, pois em tudo, de tudo e com tudo, o Senhor tem sido muito, mas muito fiel. Davi venceu e assim cresceu e foi reconhecido e chegou àquilo que Deus determinou, a ser rei. E rei que nunca conheceu uma derrota em todas as guerras que ele assim batalhou. Por quê? Porque quem tem o Senhor jamais será derrotado, e sim contemplará da parte de Deus aquilo que Ele reservou para os seus. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará. Aí a palavra de Deus com a pastora Magda Torres no programa Palavra da Resposta. E você que quer curtir a palavra de Deus, amanhã, quarta